Vamos iniciar a nossa escola dominical. Um texto pertinente para nós nesta manhã é o Salmo de número 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Nos diz: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então, meus irmãos, é o Senhor quem nos livra de todas as nossas dores, de todos os nossos medos, de todas as nossas angústias. A nossa vitória em todos os âmbitos vem das mãos de Deus. Então, nós vamos orar, bendizendo o nome do Senhor, agradecendo a Ele pelas vitórias que Ele tem nos proporcionado. Oremos. Bondoso Pai, nós bendizemos e exaltamos o Teu santo e glorioso nome, porque não há outro além de Ti que se preocupe com a nossa vida. Não há outro que se empatize com a nossa dor e com o nosso sofrimento além do Senhor. Bendito seja o Teu nome pela Tua maravilhosa graça, e nós Te adoramos nesta manhã, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso sustentador. Nós Te adoramos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A nossa revista anterior essa aqui, nós terminamos no domingo passado. Já há algum tempo, já olhei algumas revistas, mas a editora não está funcionando nesses últimos tempos. Então já tem uns 2 meses que a editora não envia, sequer envia pelo correio. A revista que eu havia escolhido não pôde ser enviada em tempo hábil. Eu tenho inúmeras revistas aqui, algumas caixas de revista aqui, e dentre elas escolhemos essa para meditarmos nos próximos dias. Acredito que vamos até o final, não vamos até a editora novamente enviar, porque a previsão é que eles voltem a enviar no início do próximo mês. Porém, nós vamos concluir esta revista. E a lição de hoje, a primeira lição desta revista, nos fala a respeito do sofrimento de Jó. Então, essa primeira lição ela tem por tema: Observaste meu servo Jó. E o nosso texto base é o capítulo 1, verso 1, até o capítulo 2, verso 10 do livro de Jó. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Uma leitura um tanto extensa, mas necessária para a nossa compreensão. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez,
e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número deles, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo o que tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as juntas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pere por pere, quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó
de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mais pessoas adentrando, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Vamos, antes da nossa meditação, vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai, lemos a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito possa trazer edificação, conforto e consolo para nossas almas nesse instante. Fala conosco, edifica-nos, glorifica o Teu nome através da Tua Palavra. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando nós falamos a respeito de Jó, nós falamos, ou geralmente nós lembramos de sofrimento. Ou geralmente quando passamos por um momento difícil, nós lembramos de Jó. Jó, de fato, é um paradigma de sofrimento, ou seja, um modelo de sofrimento, um modelo de conduta no sofrimento. Para alguns estudiosos, Jó é uma novela. Jó é apenas um personagem fictício para ilustrar uma história. Mas, na verdade, a Bíblia trata Jó como um personagem histórico, não como uma novela, não como um personagem fictício. O fato é que o livro de Jó é um livro poético. O fato é que a narrativa histórica, ela foi registrada de maneira poética. O livro de Jó foi escrito num estilo semelhante a um teatro. Nós vemos a entrada, a saída de personagens, a maneira como a narrativa acontece é semelhante a um teatro. Mas o fato de Jó ter sido escrito numa literatura poética, num estilo literário poético, não quer dizer que esse personagem não tenha existido. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que Jó é um personagem real. Em Ezequiel, capítulo 14, verso 20, o próprio Deus trata a Jó como um personagem histórico. Tiago, capítulo 5, verso 11, ali também Tiago fala de Jó como um personagem histórico e não como um personagem fictício que apenas ilustra alguma coisa. Não. Jó é um personagem histórico. Jó de fato existiu. Pode nos causar perplexidade, tanto sofrimento, mas Jó de fato existiu. Jó de fato passou por tudo aquilo que o texto narra. Não apenas o texto que lemos, mas tudo aquilo que os 42 capítulos do seu livro narram. É claro que Jó sofreu muito mais. Aqui nós temos de maneira sintética a história dele. Porém, narrar a dor de alguém não é... Só quem passa, só quem sofre sabe realmente o tamanho da dor. Nós podemos relatar para alguém o tamanho da nossa dor, mas somente quem sofre sabe o tamanho da dor. Então, Jó foi de fato um personagem histórico.
nós tendemos a pensar que Jó foi de fato a pessoa que mais sofreu em toda a Bíblia, mas eu não tenho dúvidas de que o Senhor Jesus sofreu muito mais do que Jó, porque as dores de Cristo não eram apenas as suas, mas eram também as nossas. Então, Jesus, ele recebeu o inferno na sua alma. Jesus, ele recebeu todo o desprezo, toda a ira de Deus na sua alma por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, quando falamos a respeito de sofrimento, embora o livro de Jó dedique todo o texto para falar a respeito do seu sofrimento, e o Evangelho nos mostre apenas em parte o sofrimento de Cristo, ou seja, uma pequena porção do Evangelho nos mostra o seu sofrimento visível, porque o sofrimento de Cristo não se resume àquele momento da sua crucificação, porque Cristo, ele como absolutamente santo, ele se humilhou no momento em que ele se encarnou. Então, Cristo, a partir do momento em que ele se encarnou, ele sofreu. Ele se encarnou, ele se colocou debaixo da lei. Então, todo este tempo acredito que da sua morte até a sua glorificação, a sua ressurreição, Cristo sofreu na sua vida inteirinha. A sua história também, ela nos fascina e nos deixa pensativos a respeito de tanto sofrimento. Então, essa série de estudos que teremos a partir de hoje, ela vai tratar também sobre Jó, e essa série de estudos, ela tem por objetivo nos fortalecer para os sofrimentos que passamos nessa vida. Então, nós vamos, através da palavra de Deus, nos fortalecer e nos preparar para o sofrimento. A Bíblia diz que Jó era um homem irrepreensível. O narrador, ou seja, o autor do livro de Jó, nós não sabemos quem escreveu. Ele reconhece que Jó era um homem íntegro. Deus reconhece que Jó era um homem íntegro. Satanás reconhece que Jó era um homem íntegro. Quando Deus diz para ele: olha, veja meu servo Jó, ninguém há na terra semelhante a ele. Satanás, ele procura desculpas. Mas também o Senhor o abençoa. Então, o próprio Satanás reconhece, ele não questiona em tempo algum a integridade de Jó. Ele questiona a razão ou os motivos da integridade de Jó. Primeiro ele diz que Jó é íntegro porque é abençoado, e em segundo lugar, depois ele diz que Jó, ele mantém a sua integridade porque não sofre, porque não tem sofrimentos. Em momento algum, o próprio Satanás questiona a integridade de Jó. E a sua mulher também reconhece a sua integridade. Veja no capítulo 2, quando lemos, a sua mulher, quando dá aquele conselho tenebroso, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela reconhece: olha, você ainda mantém a tua integridade? Então, Jó era um homem íntegro diante da sociedade. O próprio narrador, o autor do livro, reconhece que Jó era um homem íntegro. Deus reconhece que Jó é um homem íntegro. Satanás reconhece que Jó é um homem íntegro. E também a sua família, a sua esposa, reconhece que ele é um homem íntegro diante de Deus. Ele é identificado como um homem muito rico, que habitava a terra de Uz. Uz é uma região a leste da Palestina, na fronteira entre Edom e Arábia.
E Jó é narrado como o homem mais poderoso do Oriente. Mas a Bíblia não coloca a maior virtude de Jó como sendo os seus bens. A maior virtude de Jó era o seu caráter. Há pessoas que se gloriam pelo seu dinheiro, pelos seus bens. É claro que Jó não se gloriou em tempo algum dos seus bens, muito menos do seu caráter. Jó é apresentado como sendo um homem rico, mas a sua maior riqueza não estava nos seus bens, embora fosse o homem mais rico de todo o Oriente. Então a Bíblia nos coloca aí algumas características do seu caráter. Era um homem justo. O que é justo? Justo quer dizer um homem íntegro, honrado e honesto. Era um homem reto, que quer dizer um homem direito, um homem sincero. Era um homem temente a Deus, ou seja, um homem com intimidade ao Senhor, com o Senhor, e um homem que se desviava do mal. O que é desviar do mal? É também odiar o pecado. Então, é impossível alguém amar a Deus e também amar o pecado. É claro que o pecado, a Bíblia nos diz que o pecado tenazmente nos assedia. Somos ferozmente assediados pelo pecado dia a dia, mas o nosso coração ele é um coração pecaminoso, mas nós nascemos de novo, nós somos novas criaturas, e como novas criaturas nós devemos abominar o pecado. Nós lutamos dia a dia contra o nosso próprio coração, contra os nossos próprios desejos. Então, ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, é também desviar do mal. É impossível sermos íntegros, retos, tementes a Deus, se nós não odiamos o mal, se nós não odiamos o pecado. Jó não era apenas piedoso em teoria. A Bíblia narra, a Bíblia mostra a sua piedade. Primeiro, há pelo menos duas razões ou dois exemplos práticos da piedade de Jó narrados em seu livro. No primeiro capítulo nós vemos que Jó ele santificava os seus filhos. Jó ele se preocupava com os seus filhos. É claro que naquela época, na era patriarcal, o sacerdote estamos falando aqui de cerca de 1500 a.C., porque Jó ele é de uma época aproximada ali de Moisés. Então estamos falando aqui de cerca de 1500 a.C. E nesta época o sacerdote era o patriarca. Então o chefe da casa, o homem, ele era o sacerdote. Então Jó ele cumpria o seu papel sacerdotal, sacrificando pelos seus filhos, santificando seus filhos, santificando a sua família. E outro exemplo prático da piedade de Jó está lá no capítulo 2, capítulo 2 do livro, ou capítulo 4, versos 3 a 4. Capítulo 4, versos 3 a 4 nos mostra que Jó ele se preocupava com os fracos. Jó ele fortalecia aqueles que estavam fracos na fé. Então Jó de fato não era Jó de fato era um sacerdote. Ele exercia a sua piedade, ele exercia o seu sacerdócio. Ele não era apenas sacerdote no papel, ele não era apenas piedoso no papel, fazia isso para se aparecer, para ser visto. Não. Jó de fato era um homem piedoso, que se preocupava com a sua família, que se preocupava também com as demais pessoas, que se preocupava em ajudar as pessoas.
Então, isso é piedade na prática. Pensar além de si, pensar além do seu próprio bem-estar. Então, Jó era de fato um homem que amava a Deus. E ele demonstrava isso amando a sua família e amando também o seu próximo. A questão a grande pergunta de Satanás: Jó, ele serve a Deus de graça? O autor do livro, ele nos apresenta um diálogo entre Deus e Satanás. Algumas pessoas podem questionar, mas Satanás no céu, Satanás na presença de Deus? A Bíblia nos mostra, irmãos, que Satanás está continuamente na presença de Deus. Sim, ele foi expulso da presença de Deus como filho de Deus, mas ele continua na presença de Deus. Por quê? A Bíblia nos diz que Satanás é o nosso acusador. Ele está diante de Deus nos acusando dia a dia. Então, o livro de Jó, ele está em consonância com toda a narrativa bíblica de que Satanás é o nosso acusador. Eu costumo pensar no céu como um grande, hoje, no céu como um grande tribunal. Por quê? Porque nós temos Deus o Pai, nós temos o nosso acusador, nós temos contra nós uma lei e nós temos o nosso advogado, então, que é Jesus Cristo. Então eu penso no céu como um tribunal. Está ali o juiz, está ali a promotoria, a acusação, o advogado de defesa, e está ali o réu, e o réu somos nós. Então Satanás, ele perdeu o privilégio de adorar a Deus, mas ele vive continuamente na presença dele, nos acusando. Então, os filhos de Deus, e nós devemos entender muito bem essa questão, porque nem sempre, quando a Bíblia fala filhos de Deus, ela fala a respeito de anjos. E, aliás, na maioria das vezes, quando a Bíblia fala filhos de Deus, ela está se referindo a nós, servos de Deus. Então, nós devemos entender muito bem aquele texto de Gênesis, quando fala que os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens, então tiveram filhos. Algumas pessoas confundem, dizendo que eram anjos que tiveram filhos com seres humanos. Na verdade, ali se refere à descendência de Sete e a descendência de Caim. Então, a descendência de Sete, como filhos de Deus, é chamado de filhos de Deus, e a descendência de Caim é chamado de filhos dos homens. Então, o termo filhos de Deus nem sempre se refere a anjos, e, aliás, na imensa maioria, a expressão filhos de Deus está se referindo a nós como servos de Deus, como filhos de Deus, e não a anjos. Então os anjos se apresentaram diante do Senhor, e Satanás também se apresentou, e o próprio Deus fala a respeito da integridade de Jó. O próprio Deus pergunta para Satanás de onde ele estava vindo e se ele viu a integridade de Jó. Então, Satanás não sequer pensou para falar. Por quê? Porque ele conhece a vida de Jó, porque ele conhecia a vida de Jó. E quando Deus pergunta sobre mim, sobre você, ele também não pensa, porque ele conhece a nós muito bem. O diabo, ele conhece a nós muito bem. E ele não apenas nos conhece, mas ele tenta nos derrubar. Ele é chamado de o nosso tentador, o nosso acusador. Ele tenta nos derrubar para nos acusar dia a dia. Então, quando Deus pergunta a Satanás sobre mim, sobre você, ele tem na ponta da língua. Ele conhece absolutamente tudo sobre nós. E quando nós falamos que Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus,
não estamos falando de um homem perfeito. A Bíblia deixa claro que todos pecaram. Então, Jó era pecador, e nós vamos ver aqui na lição de hoje que o próprio Jó reconhece que ele era pecador. Satanás, ele reconhece a integridade de Jó, mas ele diz, olha, Jó te serve de balde, Jó ele te serve por interesse. Então, a adoração de Jó é uma adoração vazia, baseada em interesses secundários. Essa é a acusação de Satanás. Que Jó não é um servo sincero, que ele está pensando apenas no seu bem-estar. Ele adora a Deus apenas pelo seu bem-estar. Então, na visão de Satanás, Jó serve a Deus por interesse. Jó serve a Deus pensando apenas nas bênçãos. É claro, nós podemos lembrar de várias pessoas que fazem isso. Isso é realidade na vida de muitas pessoas. Inclusive foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e a grande maioria das pessoas vai à igreja por interesses secundários. Por quê? Pela saúde, porque quer conquistar alguma coisa, porque quer conquistar sucesso. Eles sabem que Deus existe, eles reconhecem o poder de Deus, mas não vão à igreja para adorar a Deus de coração, vão à igreja para obter sucesso, para obter algum tipo de vantagem. É claro que se fizéssemos a mesma pesquisa aqui no Brasil, ele não daria um resultado tão diferente. Grande parte das pessoas vai à igreja por quê? Porque quer sucesso, porque quer saúde, porque quer bens. E existe até mesmo uma teologia hoje focada nisso. Existe uma teologia que é focada no bem-estar humano, onde Deus ele é obrigado a abençoar aqueles que seguem os parâmetros da igreja. Não os parâmetros da Bíblia, mas os parâmetros da igreja. É claro que Deus abençoa os seus fiéis, sim, é fato que Deus abençoa os seus fiéis. Mas a nossa adoração ela tem que ser uma adoração sincera, embora Deus nos abençoe, embora a graça de Deus seja conosco, nos dando saúde. Nós adoramos a Deus, buscamos a Deus, não por aquilo que Ele nos oferece. Tem até uma piadinha onde o homem olha para a mulher e diz, olha, eu acho que você só se casou comigo porque o meu pai me deixou uma fortuna de herança. E a mulher olha para ele e diz, olha, não seja bobo, eu casaria com você independentemente de quem tivesse deixado a herança para você. Algumas pessoas buscam a Deus por saúde. Algumas pessoas buscam a Deus para obter sucesso. Algumas pessoas buscam a Deus para obter sucesso financeiro, enfim, por interesses secundários. Algumas pessoas buscam a Deus pensando em si, não pensando na glória de Deus. Na visão de Satanás, se Jó perdesse os seus bens, ele abandonaria o Senhor. Algumas pessoas nem precisam perder tudo para abandonar a Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas se afastando de Deus, e se afastar de Deus é muito mais do que se afastar da igreja. É também se afastar da igreja. Eu acredito que se afastar da igreja é o primeiro passo, mas algumas pessoas, por muito menos do que aconteceu com Jó, abandonam o Senhor. Deus abençoa o seu povo por sua fidelidade. Sim, é fato. Existem bênçãos condicionais na palavra de Deus. Mas o fato de sermos fiéis ao Senhor, o fato de buscarmos a Deus, não quer dizer que Ele seja obrigado a nos abençoar. Existe uma rádio evangélica no Rio de Janeiro, esqueci o nome, uma rádio muito boa. E na hora do almoço,
eles costumam fazer um debate com pastores e esses pastores conversam sobre um devido tema, um determinado tema, e também respondem às pessoas que telefonam ou mandam suas perguntas via internet. E certa vez eu estava ouvindo, na hora do almoço, estava ouvindo esse programa, e um casal de empresários ligou para lá e disse: olha, eu e o meu esposo, no caso a mulher, eu e meu esposo somos empresários, somos crentes, somos dizimistas, mas nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu gostaria de saber por que é que nós estamos passando por isso. Por que é que nós, como crentes, como fiéis a Deus, nós estamos passando por esse momento tão difícil? Nós temos o hábito de pensar que Deus é obrigado a nos abençoar. Eu não posso passar por nenhum problema porque eu sou cristão, eu sou fiel, eu vou à igreja, eu sou dizimista, eu participo de todas as atividades, então eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro, então Deus é obrigado a me abençoar, Deus é obrigado a afastar toda a dor, Deus é obrigado a afastar todos os problemas de mim. Isso não é verdade. Isso não é o que a Bíblia nos diz. Embora exista a teologia da prosperidade nos nossos dias, que afirme que Deus é obrigado a nos abençoar quando nós cumprimos a sua vontade, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós somos fiéis. E todos os problemas do mundo são resultado de pecado. Enquanto somos fiéis a Deus, tudo de bom nos acontece. Quando algo de ruim nos acomete, é porque nós pecamos contra Deus. Isso não é fato, isso não é verdade. Duas das pessoas mais fiéis ao Senhor são duas das pessoas que mais sofreram. Vemos aí Jó, temos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que assumiu a forma de servo, e a Bíblia o chama de servo sofredor. Então, é errado pensar dessa forma, que Deus nos deve algo porque nós fizemos a sua vontade. Não, Deus não é obrigado a nada. Deus, ele cumpre espontaneamente a sua palavra. Deus, ele tem compromisso em cumprir a sua palavra. E em momento algum ele disse que era obrigado a nos dar algo, era obrigado a nos abençoar, de forma alguma. Ele nos abençoa? Sim, mas as bênçãos de Deus são graça. As bênçãos de Deus são graça que ele concede aos seus filhos. E devemos pensar também que mesmo o sofrimento, ele é um fruto da graça de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 119, ele diz: olha, foi bom ter passado pela aflição. Por quê? Para que aprendesse os seus decretos. Jó, depois de tudo isso que ele passou, no final ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, Jó, o sofrimento foi uma ferramenta através da qual Deus abençoou a vida de Jó. Não devemos pensar no nosso sofrimento como um Deus sádico que fica feliz com o nosso sofrimento. Não. Pelo contrário, Deus, ele lançou sobre o seu Filho Jesus a maior parte do nosso sofrimento. Então, Isaías nos diz que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, a maior parte do nosso sofrimento foi lançada sobre o próprio Filho de Deus, sobre Cristo Jesus. Deus, ele nos abençoa de livre e espontânea vontade. Aliás, tudo o que Deus faz é de livre e espontânea vontade. E o fato de sermos fiéis não nos isenta de sofrimento.
Todos os servos de Deus, os mais fiéis, todos eles sofreram. A lição também nos fala a respeito de Jó diante da ruína. Estão em debate aqui duas coisas. Primeiro, a natureza do temor e da integridade de Jó, e a veracidade da glória que Deus recebe daquele que os abençoa. Então, Jó, ele teme a Deus de fato, ou ele teme a Deus porque ele é abençoado? Segundo, a adoração que Deus recebe, ela é sincera da parte de Jó? A adoração que Deus recebe da parte de Jó, ela é uma adoração sincera ou é uma adoração comprada? Então, são duas coisas em debate aqui. É claro, nós somos tentados a servir a Deus por interesse. Quando nós olhamos para o Salmo 73, nós vemos Asaf, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus. Ele perplexo: olha, Senhor, eu sou fiel. Olha, Senhor, eu sou teu servo. E eu estou passando por essa situação. Eu estou olhando ao redor e estou vendo os ímpios melhores do que eu. E Asaf, ele diz: eu quase desviei. Nós somos humanos, nós devemos entender isso. Nós somos humanos. Pensamentos ruins, pensamentos errados assaltam a nossa mente. Então, nós também somos tentados a pensar que Deus é obrigado a nos abençoar. Somos obrigados a pensar que Deus é comprometido com a nossa vontade e não com as nossas necessidades. Algo que nós devemos ter em mente também é que tanto a nossa obediência quanto a nossa desobediência está influenciando outros. Jó era um homem modelo e aliás, não era modelo, ele é modelo até hoje. Tanto que quando nós sofremos, nós sempre lembramos de Jó. Então, o seu exemplo, a sua fidelidade é modelo para nós ainda hoje. Então, quando na nossa vida tem sempre alguém nos observando, seja a nossa família, os nossos filhos, nossos vizinhos, enfim, estamos sempre sendo observados. E alguém sempre imitará o nosso exemplo. Sempre. Especialmente os nossos filhos. Mas devemos entender que nós somos modelo. A maneira como reagimos diante das variadas situações, incluindo o sofrimento, vai servir de modelo para outras pessoas. Nós vemos que Israel, por exemplo, durante a semana nós temos estudado sobre o livro dos Juízes. E quantas vezes o povo de Israel olhou ao redor e se espelhou nos outros povos. Quantas vezes o povo de Israel olhou ao redor e imitava as outras nações, adorando seus deuses. Então, estamos sendo observados. E a maneira como reagimos diante do sofrimento testemunhará sobre a nossa fé. E o texto nos diz que Deus entregou todos os bens de Jó a Satanás. E capítulo 1, verso 21 é o grande exemplo, talvez o grande exemplo na Bíblia, de alguém descansando na soberania de Deus. Jó lhe rasga suas vestes e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. Quem disse que os nossos filhos são nossos? Quem disse que a nossa casa é nossa? Quem disse que a nossa saúde é nossa? Quem disse que as nossas roupas são nossas?
Nada. Absolutamente nada. Somos mordomos de Deus. Tudo pertence a Ele. Jó sabia exatamente disso. O problema é que muitas vezes nós achamos que tudo isso é nosso. E achamos que quando perdemos alguma coisa, Deus está sendo injusto. Na verdade, somos mordomos de Deus. Nossos filhos pertencem a Ele. Nossa casa, nossos bens, tudo, absolutamente tudo. A Bíblia nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, nem mesmo a nossa vida pertence a nós. Jó sabia exatamente que Deus é o dono de tudo. Embora o texto não tivesse sido escrito na sua época, Jó sabia: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Então, nós não somos donos de absolutamente nada. Deus não é injusto quando nós perdemos algo. E, aliás, mesmo quando Ele nos tira algo, é para o nosso bem-estar. Mesmo quando passamos por um momento difícil, por um sofrimento, é para o nosso bem. É para o nosso crescimento. Nós também não fazemos todas as vontades dos nossos filhos. E por vezes nós precisamos obrigá-los a comer comida saudável, o que eles não querem. Precisamos obrigá-los a estudar, o que muitas vezes eles também não querem. Então, Deus também é assim conosco. Ele nos obriga a passar por certas situações que nós não queríamos passar, para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Nós somos mordomos de Deus, nós viemos nus a este mundo e quando formos, não levaremos nada. Jó é um grande exemplo porque ele ama a Deus mais do que a sua própria vida. A Bíblia descreve um segundo encontro entre Deus e Satanás. E Deus, ele diz: olha, viu meu servo Jó? Você tentou fazer com que eu o destruísse, mas ele continua fiel. Então Deus prova para Satanás que a fidelidade de Jó é uma fidelidade verdadeira. E Satanás ele não reconhece a derrota. Ele não reconhece a derrota. Então ele diz para Deus: olha, tira a saúde dele. De certa maneira, ele reconhece que de fato Jó ele servia a Deus integramente. Ele adorava a Deus. A adoração de Jó era uma adoração íntegra. Então ele propõe um novo desafio, que Jó adora a Deus porque ele está bem. Então ele propõe um novo desafio: olha, tira a saúde dele. E Deus diz: olha, só não toque na sua vida. E vemos a seguir que ele é acometido por tumores e a sua pele se tornou dura. Jó cheirava mal, ele se coçava com cacos de telhas, a ponto de a sua própria mulher olhar para ele e diz: olha, Jó, amaldiçoa o teu Deus, e morre. Não devemos entender como a mulher de Jó como sendo uma mulher ímpia. Perceba que todo o sofrimento de Jó é compartilhado por ela. Nós costumamos pensar que Jó perdeu seus bens. Ela também perdeu. Nós costumamos pensar: Jó perdeu os seus filhos. Ela também. E Jó, de repente, é acometido por inúmeras chagas. Quem está ali sofrendo é o seu marido. Então, ela também está sofrendo. O sofrimento de Jó é compartilhado pela sua mulher. Então, naquele momento de desespero, ela diz: olha, amaldiçoa o teu Deus, e morre. Não devemos pensar na sua mulher como uma mulher ímpia, mas devemos pensar numa mulher que está sofrendo talvez tanto quanto Jó e que não tenha a mesma maturidade de Jó. A sua mulher estava sofrendo
tanto quanto ele. Então, não devemos pensar nela como sendo uma mulher ímpia. O sofrimento de Jó, a sua dor, ela é inimaginável. Jó, ele se manteve firme, se manteve fiel ao Senhor mesmo assim. Mesmo perdendo seus bens, mesmo perdendo seus filhos, mesmo perdendo sua saúde, sofrendo de maneira inimaginável, nós não conseguimos ter uma dimensão do sofrimento de Jó. Nós não conseguimos ter uma dimensão do sofrimento de Jó. Ler é uma coisa. Ver já nos daria uma ideia muito melhor. Mas estar na pele de Jó nos daria a exata dimensão do sofrimento que ele estava sentindo. Então, irmãos, o texto, embora ele seja bem detalhado sobre o sofrimento de Jó, ler sobre o sofrimento é uma coisa. Ver o sofrimento é outra coisa. Sentir o sofrimento é outra coisa. Então, somente Deus e Jó sabiam o que ele estava passando de fato. E Jó, mesmo no seu sofrimento, mesmo passando por tudo aquilo, Jó, ele envergonhou a Satanás. Jó provou a Satanás, porque Deus já sabia disso. Jó provou a Satanás que ele era alguém íntegro, que ele era alguém que servia a Deus. Obrigado. Que ele servia a Deus, não por interesses secundários. Ele não pensava em Deus, ou ele não amava a Deus porque era o homem mais rico. Ele não amava a Deus porque ele tinha uma boa família. Ele não amava a Deus porque tinha saúde. Não. Ele amava a Deus. Mas também era um homem que tinha posses. Mas era também um homem que tinha uma boa família. Mas Jó amava a Deus. E ele mostrou para Satanás que ele amava a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas. Concluindo aí a nossa lição de hoje, é realmente surpreendente a reação de Jó. Não temos dúvida de que essa deve ser a nossa atitude diante do sofrimento. A maior prova disso é que aprendemos com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina a sermos humildes por meio da obediência até a morte e morte de cruz. Jó é um imitador de Cristo, como nós também devemos ser. Embora pareça um anacronismo, porque a encarnação de Cristo se deu cerca de 1500 anos antes. Mas Cristo é eterno, Cristo é o Filho de Deus. Mas esses parâmetros de amar a Deus sobre todas as coisas, este parâmetro é antigo. Certamente Jó conhecia a história de Abraão. Certamente ele conhecia a história de Abraão, que foi provado para entregar ao Senhor o seu único filho. Então, em teoria, é um anacronismo quando falamos que Jó é um imitador de Cristo. Mas na prática, não. Durante toda a vida, Jó procurou agradar a Deus com suas ações. E ao ser provado pelo sofrimento, confirmou a obra de Deus em sua vida, derrubou as insinuações de Satanás e expôs um coração cheio de amor pelo Senhor. Então, para vencer o sofrimento, nós precisamos ser como Jó. Continuarmos firmes na presença de Deus. Não estou dizendo que o sofrimento não mexe conosco. O sofrimento mexeu com Jó.
Nós, analisando o livro, analisando as suas palavras, nós vemos que o sofrimento mexeu com ele. O sofrimento mexe conosco. Não podemos negar isso. Mas só vencemos o sofrimento na presença de Deus. A aplicação da nossa lição: você tem cultivado uma vida íntegra e piedosa diante de Deus e dos homens? Já parou para avaliar as verdadeiras motivações da sua devoção? Está pronto para demonstrar, mesmo diante do sofrimento e da dor, a sua fidelidade a Deus? Então esse é o nosso desafio, irmãos. Demonstrar para todos a nossa fidelidade a Deus, mesmo diante do sofrimento. E é especialmente nesse momento que nós testemunhamos a respeito da nossa fé. Então, eu não gosto muito da palavra preocupação, mas assim, Deus se ocupa com a nossa dor. No livro de Jó, nós não vemos um Deus de braço cruzado diante do sofrimento do seu filho. Não. Nós vemos um Deus que se empatiza com o sofrimento do seu filho. Nós vemos um Deus que abençoa o seu filho. Não pense que Deus te deve alguma coisa porque você o ama. Não pense que Deus te deve alguma coisa porque você busca a Deus com sinceridade e integridade. Deus tem prazer em nos abençoar. E muitas vezes o sofrimento, ele é uma bênção. Entendendo que o sofrimento, ele nos molda. Entendendo que o sofrimento nos fortalece. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Busque a Deus com integridade, sem interesses secundários. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Vamos orar? Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor está ocupado conosco. Obrigado porque o Senhor se empatiza com a nossa dor. E obrigado porque o Senhor nos deu a verdadeira e derradeira vitória sobre o sofrimento, sobre o mal, através da morte do teu Filho Jesus. Cristo Jesus conquistou para nós a verdadeira vitória. Nós te adoramos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa manhã. Esse vídeo vai continuar disponível no Facebook. Daqui a pouco eu vou passar esse vídeo também para o YouTube. Então esses vídeos estão sempre disponíveis tanto na nossa página do Facebook quanto na nossa página no YouTube. Você pode assisti-lo a qualquer momento. A minha oração é que Deus conforte seu coração, que Deus fortaleça a sua vida para as lutas, porque elas são realidade. Enfrentamos lutas todos os dias. Então, que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.